Boa noite, pessoal. Vamos lá. Equação. Equação do segundo grau, tá? Então, vamos pensar um pouquinho, pessoal. Antes de tudo, o que é uma equação, gente? Equação é uma igualdade entre duas expressões matemáticas que se verifica para determinados valores das variáveis. Vocês começaram lá no 7º ano a estudar equação do primeiro grau, né? O que é uma equação do primeiro grau? Por exemplo, x mais 5 igual a 7. Por que ela é do primeiro grau? Porque o expoente do x é 1. Ele não aparece aqui. Quando é 1, ele não precisa aparecer, tá? Então, quando ele não aparece, quer dizer que esse expoente é 1. Ou seja, é um termo desconhecido, ou incógnita, né? Mais o 5 igual a 7. Então, qual é esse valor do x? Quanto mais 5 dá 7? Então, x é igual a 7. O 5 está positivo, nós levamos para o outro lado negativo. Quanto que vale x, então, aqui no caso? X vale 2. Olha lá, 2 mais 5 igual a 7. Então, como o maior expoente aqui é 1, essa é uma equação do primeiro grau, ok? E agora nós vamos ver o que? Equação do segundo grau. Por que equação do segundo grau? Porque o maior expoente aqui, ó, é 2, tá? Antes você tinha só um número do lado do x, mais um número qualquer, igual a 0. Por exemplo, 2x mais 5 igual a 0. Ou 3x mais 8 igual a um valor, né? Ou x mais 3 igual a 5, e assim por diante. Agora, aí seria a equação do primeiro grau. Como nós temos um outro grau aqui, ó, que é 2, o expoente é 2, é a equação do segundo grau, tá? Então, vamos lá. Uma equação do segundo grau com variável terá a forma com uma variável. Como assim? A única variável aqui, qual que é? É o x, né? O termo desconhecido, tá? Com uma variável terá a forma ax² mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0. Ou seja, pessoal, esse a aqui, o termo que está do lado do x², não pode ser 0, pode ser qualquer valor, positivo ou negativo, mas não pode ser 0, tá bom? Sendo x incógnita e a, b e c números reais chamados coeficientes. Como assim, gente? O x é o termo desconhecido, tá? Esse a representa um número real, o b representa outro número real e o c também. Por exemplo, aqui ó, x² menos 7x mais 10 igual a 0. Quanto que vale o a, pessoal? A forma não é ax mais by mais c, 0. Então, o que está do lado do x² é o a. O que está do lado do x é o b. E o termo independente, ou seja, o que não tem x, é o c. Então, vamos lá. x², quanto que vale o a aqui? Não tem um algarismo. Quando não tem, ele vale quanto? Ele vale 1. Menos 7x. Quanto que vale o b aqui, ó? O b é o que está do lado do x. Então, no caso, vale menos 7. E o c é o termo independente, que não tem x, que nesse caso vale 10. Certo? Então, ó, 1, menos 7 e 10 são os coeficientes dessa equação do segundo grau. Certo? 5x² menos x menos 3 igual a 0. Quanto que vale o a? O a é o que está do lado do x², que nesse caso aqui vale 5. Quanto que vale o b? Aqui é menos x, ou seja, quando não tem algarismo, ele vale 1, não é? Então, b vale menos 1. E o c? O c menos 3 é o que não tem x.
8x² menos 4x igual a zero. Quanto que vale o A? O A é o que está do lado do x², então vale 8. Quanto que vale o B? O B é que está do lado do x, vale menos 4. Não tem o termo independente, ó. Vocês viram que já foi para igualdade? Ó, 8x² menos 4x igual a zero. Não tem aqueles termos independentes. Então, no caso, o C vale zero, certo? D, menos 3x² mais 2 igual a zero. Quanto que vale o A aqui no caso? Vale menos 3. O B, gente, toma cuidado, o B não é o 2, o B é o que tem um x do lado. E não tem, ó, nenhum valor que só tem o x, só tem o que tem o x², que é o A. Ou seja, não tem o B vale zero. E o C, pessoal, C é o termo independente, que não tem x, ou seja, o C é 2, certo? Exemplo E, 9x² igual a zero. Pessoal, só tem o termo coeficiente do lado do x², ou seja, só tem o A, né? Que é 9, tá? O B não tem, então é zero. E o C não tem, então vale zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau? Sim, é uma equação de segundo grau. Por quê? Porque o maior grau é 2, o maior expoente é 2, tá? Então, mesmo que só tenha ele, é uma equação de segundo grau. Como que nós resolveríamos essa equação de segundo grau, pessoal? Ó, 9x² igual a zero, não é? O 9, pessoal, tá multiplicando, não tá? O que que eu faço? X² igual a zero, ele vai passar o quê? Dividindo. 0 dividido por 9 é igual a quanto? Zero, né? E aí, o inverso da potenciação é a raiz quadrada. X igual a raiz quadrada de zero, x igual a mais ou menos zero, tá? Será que é isso mesmo? Será que tá certo? Pessoal, 9 vezes zero, zero. Então, ou seja, é verdadeira a equação, né? Observe que o A representa o coeficiente de x², é o que nós acabamos de ver aqui, né? O B representa o coeficiente de x, tá? E o C representa o termo independente, sem o x. Resolução de equações incompletas em reais, tá? No conjunto dos reais. Então, vamos ver, ó. Resolver uma equação é determinar todas as suas soluções, tá? Primeiro caso, equações na forma ax² mais c igual a zero. Ou seja, pessoal, quando não tem o b, quando b vale zero, não tem o x, só tem o x² e o termo independente. Facinho, ó. Primeiro exemplo, x² menos 25 igual a zero. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar o 25 para o outro lado, nós vamos isolar o x². Então, x² é igual, 25 tá negativo, vai para o outro lado, positivo. Qual que é o inverso da potenciação? Não é a raiz? X igual a raiz quadrada de 25. Qual que é a raiz quadrada de 25, pessoal? Não é 5? 5 vezes 5, 25. Então, aqui, ó, vai ficar mais ou menos 5. Por que mais ou menos 5? Porque se você fizer 5 mais 5, né? Vezes mais 5, mais com mais é mais, 5 vezes 5, 25. E se você fizer menos 5 vezes menos 5, menos com menos, mais 5 vezes 5, 25, certo? B, 2x² menos 18 igual a zero. Vamos isolar o x². Então, vai ficar 2x² igual, 18 tá negativo, vem para o outro lado, positivo. E agora, o 2 está multiplicando, não tá?
Quando ele tá multiplicando, nós passamos pro outro lado, dividindo. Vai ficar x² igual a 18. O 2 tá multiplicando, eu passo dividindo. Então, x² é igual a 18 dividido por 2, 9. Agora, o inverso da potenciação é a raiz, tá? Então, ó, o expoente aqui é 2, então fica a raiz quadrada de 9. Qual que é a raiz quadrada de 9? X é igual a mais ou menos 3, certo? Então, a solução aqui, ó, mais 3 ou menos 3, tá? Como no de cima também que eu não coloquei a solução, igual a mais 5 ou menos 5, certo? Vamos fazer outro exemplo? 7x² menos 14 igual a 0. Vamos isolar o quê? X². Então, 7x² é igual, 14 tá negativo, passa para o outro lado, positivo. E agora, o 7 está multiplicando, não tá? Se ele tá multiplicando, nós vamos passar ele dividindo. X² é igual a 14, 7 está multiplicando, passa dividindo. X² é igual a 14 dividido por 7, x² igual a 2, né? E agora, o inverso da potenciação é a raiz quadrada. Tem raiz quadrada de 2, pessoal? Não tem. Então, como que ficaria essa situação? Mais ou menos raiz quadrada de 2, ou seja, a solução é mais raiz de 2 ou menos raiz de 2, certo? Então, vamos lá. D, x² mais 25 igual a 0. Vamos isolar o x². X² é igual. O 25 tá positivo, passa para o outro lado, negativo. Inverso da potenciação é a raiz quadrada. Gente, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais, né? Não existe. Por quê? Porque o número negativo, lembra aqui, ó, nesse exemplo no A, que nós fizemos, ó, positivo vezes positivo dá positivo. Negativo vezes negativo vai dar positivo. Então, quando acontecer isso, o que que acontece? Não existe solução, certo? Deu para entender, pessoal?